seriadores, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou a Jussara, esse é o canal Vida de Seriatriz e no vídeo de hoje eu decidi trazer uma proposta um pouco diferente para vocês. Que o final de Sanditon foi completamente insatisfatório para todos os fãs da história, isso eu nem preciso dizer, tá mais do que claro. Nós concordamos, o Andrew Davis concorda, os atores concordam, todo mundo que está envolvido na produção de Sanditon concorda. É unânime, eu simplesmente não entendo por que eles não deram sinal verde para essa história continuar. Eu entendo que os números na Europa foram baixos, mas essa realidade mudou drasticamente quando foi para os Estados Unidos. A série ganhou muitos fãs, os números foram lá para cima e eu tenho certeza absoluta que se eles trouxessem essa série para um canal oficial aqui no Brasil, uma Netflix da vida, uma Amazon Prime, qualquer lugar, esses números iriam aumentar ainda mais. Então simplesmente não entra na minha cabeça. Vocês me perguntam direto, tanto aqui no canal quanto lá no meu Instagram, Jussara, 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 teremos a renovação dessa série? Gente, eu sei tanto quanto vocês, eu busco me informar bastante a respeito da série. Antes da pandemia, estava muito claro que com um pouquinho mais de pressão, a série ia ser sim renovada, nem que fosse para eles criarem um final ali de 2 horas, um pouco mais, para poder realmente fechar a história. Eu acho que não precisaria nem de 2 horas pra gente conseguir fechar essa história de forma satisfatória. No entanto, depois que veio a pandemia, ficou tudo ainda mais complicado, porque nós temos os atores que já estão envolvidos em outros trabalhos e agora com a pandemia fica ainda mais difícil de pensar se eles vão ou não conseguir trazer essa série quando tudo isso passar. Primeiro porque ninguém sabe quando é que tudo isso vai passar e segundo, de novo, até lá a poeira vai dar uma baixada, os fãs vão dar uma esfriada e aí pode ser que não seja tão interessante continuar essa história, financeiramente falando. Então, honestamente, eu não sei, eles continuam mantendo a esperança viva, sempre tem uma chaminha ali em algum lugar falando pra gente que a série pode continuar em algum momento, pode ser retomada, pode ser refeita, porém é só uma chaminha, entendeu? A gente não sabe quando é que uma gota d'água vai cair e vai apagar ela. Filosofei. Então, infelizmente, no momento, eu honestamente não sei se a série vai continuar, eu acredito que não. Ainda tenho a esperança de que eles possam fechar a história em formato de livro, porque como vocês sabem, temos o livro com a primeira temporada. E eu acho que eu descobri uma cena que só tem no livro, eu não tenho certeza. Eu procurei na série, mas eu procurei meio impaciente, a gente já vai chegar lá. Mas de qualquer forma, temos o livro da primeira temporada, então talvez pode ser que eles queiram contar o fim dessa história pra gente num formato de livro, quem sabe? Eu mantenho vocês informados sobre qualquer novidade que eu descobri. Lá no Twitter, a galera continua empolvorosa, gente. Ninguém desistiu ainda, a galera tá lá, ó, na hashtag Sanditon Sisterhood. Toda semana eles estão trabalhando pra levantar tag, eu sei que eles conseguiram dinheiro pra campanha. Tá um auê, a galera realmente quer que seja renovada, mas infelizmente esse tipo de ação só consegue ir até a página B. Depois de um tempo, é realmente por parte das emissoras e por parte da produção e da galera que é envolvida financeiramente com esse projeto. Então, infelizmente, eu não tenho outras notícias para dar para vocês que sejam positivas com relação ao fim da história. E é por isso que eu fiz uma enquete lá no meu Instagram. Se você ainda não me acompanha no meu Instagram, aproveita, corre lá e já começa a me acompanhar, tem muita novidade por lá. Lá no meu Instagram eu perguntei, gente, vocês gostariam que eu fizesse um final pra Sanditon? E muita gente falou que sim. Então o vídeo de hoje, ele ainda não é o final escrito, realmente elaborado, com detalhes, com plot twists, porque pra fazer isso demanda tempo e eu, honestamente, não sou a melhor escritora do mundo. Eu já escrevi bastante coisa no passado, mas sabe quando você para de escrever e as coisas esfriam? Pois é, isso que aconteceu. Então talvez eu me junte com 2 escritoras que eu gosto bastante, ainda preciso conversar com elas porque eu não joguei a proposta, mas eu tenho certeza que elas vão topar na hora. E aí, em conjunto com essas 2 escritoras maravilhosas, eu volto aqui e aí a gente, sei lá, talvez a gente crie até um final dessa história no Wattpad, ou então eu posto no Stories do Instagram, faço pro IGTV, ou até aqui mesmo no canal, não sei. Mas eu vou compartilhar com vocês o que eu gostaria de ver se a gente tivesse uma segunda temporada ou se a gente tivesse pelo menos um jeitinho de encerrar essa história. A introdução ficou mais longa do que eu gostaria? Ficou, mas achei necessário explicar tudo o que estava acontecendo. Eu quero começar com Esther e Babington. Eu amo a personagem Esther, eu amo o personagem Babington e eu gosto muito que a história dos dois tenha sido finalizada quando a série terminou sua primeira temporada. Porém, eu acredito que a história dos dois ainda não tá no seu momento de felizes para sempre. Sim, a Esther tá
desenvolvendo um amor pelo Babington. Sim, ele é o cara perfeito pra ela. Ele já disse várias e várias vezes que ele quer fazer ela feliz. Não importa o que ela viveu no passado, não importa o que as pessoas digam sobre ela. O que importa pra ele é realmente fazer ela feliz. Porém, temos dois acontecimentos, um no livro que eu não tenho certeza se tá na série e um na série, que me deixaram intrigada pensando que a felicidade do Babington e da Esther talvez teriam ainda que passar por alguns testes, sobreviver a alguns obstáculos. O primeiro deles, obviamente, envolve o Edward, irmão da Esther, porque basicamente ele foi um cara criado a vida inteira, manipulando os sentimentos da irmã dele para que ela gostasse dele, para que ela amasse ele, adorasse ele. Ele alimentou esse sentimento no coração dela durante todos esses anos e basicamente causou um trauma nela que vai durar, se pá, a vida inteira. Eu não sei nem mesmo se o Babington, todo o amor dele, vai poder curar esse trauma que ela adquiriu vivendo ao lado do irmão. E de certa forma, ele nunca amou ela de volta, ele nunca correspondeu, ele mentia. E além disso, ele teve certeza a vida inteira que ele receberia a fortuna da Lady Denham, coisa que não vai acontecer mais. E ela basicamente falou pra ele, toda a sua herança vai ficar com a Esther. E ele falou, beleza, se é dela é meu. E aí a Esther vira pra ele e chuta ele. E aí tem um momento de uma conversa entre ele e a Clara. Ele vai cantar vantagem pra Clara, dizendo que ele ainda tem título, ele ainda tem nome, blá blá blá, isso é super importante. E a Clara fala pra ele, tá, mas eu não tinha nada a perder. E ela ainda usa o termo, você hoje está sozinho e perdeu tudo, sem amor, sem dinheiro, sem nada. Isso é terrível, eu não queria estar no seu lugar. Ou seja, ela pisoteia o cara que já tá largado na sarjeta. E o Edward já mostrou ser um cara violento. Vocês viram como ele tratou a Esther pro Babington, vocês viram como ele tratou a Esther no dia do baile, que ele entrou lá e ele tentou ainda mexer com a cabeça dela, com o psicológico dela. Enfim, ele tá zero preocupado com os sentimentos dela, ele só tá realmente preocupado com ele. Eu acho que ele não deixaria a Esther sair dessa tão de boas assim. Eu acho que ele ainda daria muito trabalho pro casal. Eu acredito que ele ainda tentaria, sei lá, talvez sequestrar a Esther. Eu acho que o núcleo Esther, Babington e Edward deveria ser muito tenso. Daquele tipo que você fica com o coração acelerado. E no fim dessa história, obviamente, o Edward teria que morrer. Eu acho que ali seria o fechamento da história Edward e Esther. Eu acho que ali naquele momento ela conseguiria colocar uma pedra no passado. Ela ia sofrer muito, obviamente, mas ao mesmo tempo ela ia sentir um certo alívio, porque esse cara nunca mais vai vir atrás dela, nunca mais vai enganar ela, vai torturar ela psicologicamente. E do lado da Clara tem a passagem que eu falei pra vocês no livro, que eu não lembro se tem na série, se tiver, me mandem aqui depois o minuto exato. Basicamente, a Clara tá saindo da cidade, tá indo pra Londres, porque, né, não tem mais nada pra ela fazer ali de série, então todo mundo sabe mais ou menos o que ela fez. E quando ela está indo embora, ela encontra com quem? Crowley. Amigo do Babington, amigo do Sidney, que tá voltando pra Londres porque, dos três, convenhamos, ele foi o menos interessado em Sandton. Ele basicamente bebeu o tempo todo, estragou a regata pro Babington. Então, honestamente, ele nunca pertenceu a Sandton. E ele está voltando pra Londres e ela pergunta pra ele, ou ele pergunta pra ela, alguma coisa assim, se a próxima carruagem já tá prestes a chegar. E ele aproveita e começa a meio que dar em cima dela e tal, perguntando se ela tem amigos em Londres. E ela fala, nenhum amigo que eu realmente queira visitar, que vale a pena visitar e tudo mais. E ele fala, bom, agora você tem, pode contar comigo. Eu achei interessante essa parte tão singela, tão rápida dentro da história, porque eu acho que esse momento, esse encontro dos dois, pode significar que no futuro a Clara vai acabar tropeçando ainda no caminho da Esther, porque o Babington é amigo do Crowley. Então eu acho que o caminho da Clara e da Esther vão acabar se cruzando. Embora eu não ache que o Crowley iria acabar se casando com a Clara. Eu acho que ele não tem interesse em casar. Mas eu acredito que os dois fariam um bom par. Talvez, sei lá, trabalhando juntos em Londres para poder afanar carteiras de alguém em jogos. Sabe aquele casal realmente malandrão que a gente vê em filme de época, que sabe jogar carta, que bebe, que esbanja e tudo mais? Eu vejo muitos dois funcionando dessa forma. Então eu não sei, é lógico que eu vou deixar para vocês opinarem aqui embaixo. E se você concorda que o Edward tinha que dar um pouquinho mais de trabalho para esse casal,
e morrer no fim da história. Para dar uma agilizada, eu dividi em 3 grupos e o segundo grupo nós ficamos com Georgiana, Arthur, Diana e Stringer. Por que eu coloquei esses 4 no mesmo pacote? Bem, eu acho óbvio os 3 primeiros, né? A Georgiana e o Arthur acabaram ficando bons amigos. A Diana não gosta muito dessa proximidade porque o maior medo dela é que o irmão se case com alguém e deixe ela sozinha. Ela tem uma relação muito doentia com o Arthur. Eu acho meio prejudicial para a saúde do Arthur que ele seja tão próximo da Diana. Porém, falando um pouquinho em específico da amizade da Georgiana com o Arthur, eu acho que não passaria disso. Como o Arthur falou pra gente no finzinho da temporada passada, quando ele tenta acalmar a irmã falando, não, eu não vou casar com a Georgiana, tenho zero interesse. Eu não sei como as mulheres funcionam. Naquele momento, eu não sei se ele quis dizer, eu não sei como as mulheres funcionam, / tenho zero interesse nelas, se ele por acaso acabaria se interessando por homens e provavelmente nunca aconteceria nada porque não daria pra acontecer na época, ou se ele simplesmente diz isso porque ele realmente nunca teve interesse por ninguém ou porque ele acha que nenhuma garota se interessaria por ele por conta de quem ele acredita ser. A Diana coloca o tempo todo na cabeça dele que ele é doente, que ele não pode fazer as coisas, que ele vai morrer, blá blá blá, e eu acho que isso acaba entrando na mente dele de uma forma do tipo, cara, eu seria um péssimo marido, eu não daria um pro marido porque eu nem tenho muitos anos de vida, sabe? Eu acho que ele pensa que ele é realmente doente porque a Diana coloca isso o tempo todo na cabeça dele. Eu acredito que a amizade entre ele e a Georgiana precisaria ser mantida e precisaria crescer. Não acredito que os dois seriam um casal, como eu falei pra vocês, mas eu acredito que a Georgiana poderia fazer muito bem pro Arthur. E pra poder causar uma separação entre eles, eu acredito que eu colocaria a Diana se casando com um médico. Seria mais perfeito? Não tem mais perfeito que isso. Ela é toda hipocondríaca e a gente já viu que esse é um problema dela, porque o Arthur, quando não está com ela, ele vive super bem, ele dança, ele se diverte, ele vive de verdade. Então eu acho que eu colocaria a Diana se casando com um médico, fazendo ela realmente ficar interessada por um médico, pra criar ali uma separação entre eles e aí sim dar a chance pro Arthur conseguir viver a vida dele. E eu acho que a aproximação do Arthur com a Georgiana seria positivo até pra poder fazer o Sydney dar uma baixada de guarda quando o assunto é a Georgiana e assim ela poderia acabar vivendo mais. Eu acho que se ela tivesse sob a tutela do Arthur, se os dois tivessem mantido uma amizade e ela quisesse, sei lá, viajar pra algum lugar, voltar pra Londres, passar uns dias em Londres, na companhia do Arthur, eu acho que o Sydney permitiria e isso daria a chance dela viver, daria a chance dela fazer as próprias escolhas. E é aqui que entra o Stringer. Eu fiquei pensando e eu acho que talvez eu faria um casamento entre Stringer e Georgiana. Eu não tenho certeza. E eu sei que muita gente deve estar falando, Jussara, você é louca, os dois nunca tiveram nenhum relacionamento na história, e talvez nem tenham química. Eu sei, eu concordo, mas eu acho que seria um casamento positivo para ambos. A Georgiana, ela não quer ninguém controlando ela, ela quer estar realmente com alguém que a mantenha livre. Por isso o Arthur seria bom pra ela, mas o Stringer também. E eu acho que financeiramente falando, pro Stringer seria muito positivo. Eu acho que seria positivo porque ele teria a chance de estudar, ele teria a chance de trabalhar como arquiteto, que é algo que ele sempre quis. E eu acho que ele precisa de um ponto positivo na vida dele. Então eu não sei, eu acho que eu colocaria sim o Stringer dentro desse núcleo, talvez não casando com a Georgiana, mas talvez sim. É algo que eu penso, gente, desde o fim da primeira temporada eu ficava, cara, com quem que eu posso juntar o Stringer? E me vem sempre a Georgiana porque eu acho que seria um casamento benéfico para ambos os lados. Porém, se o Stringer também ficasse sozinho, ficasse solteiro, talvez conhecendo a Lady Susan, talvez conhecendo o Príncipe Regente, talvez se aproximando deles, se ele pudesse fazer um trabalho tão incrível na construção de Senta, que as pessoas iriam abrir os olhos e falar, meu Deus, que arquiteto incrível é esse garoto, como assim ele criou tudo isso, a gente não conhece o nome dele? Eu acho que ele poderia ter um boom. E aqui nós vamos entrar na terceira parte, que é resolvendo o BO da Charlotte, o BO do Sydney e o BO do Tom. Gente, seguinte, segura aqui a ideia do Stringer, tá? Dele ser um cara independente, arquiteto, famoso, reconhecido, blá blá blá. No fim da temporada passada, nós vimos que o Sydney vai se casar com a Eliza basicamente porque ele precisa do dinheiro. O Tom fez cagada, essa é a verdade. O Tom tava construindo o Sanditon, não fez um seguro pra cidade, tudo pegou fogo, veio por água abaixo e ele simplesmente não tem como pagar aquela fortuna. E pra poder resolver esse BO, diante de toda a pressão, gente, eu preciso que vocês se lembrem disso. O Sydney estava sob uma pressão absurda. A Lady Denham deu uma semana para ele resolver o BO.
Em uma semana você não resolve um BO desse tamanho, gente. Vocês não têm nem como pensar. E eu tenho certeza que ele voltou para Londres, ele deve ter ido em vários lugares para poder conseguir um empréstimo. A Eliza ficou sabendo do que estava acontecendo, usou isso a seu favor e colocou o casamento como uma barganha. Eu tenho certeza que foi isso que aconteceu. Então eu não julgo o Sydney. E tem um fator interessante que é a Charlotte, em parte, é culpada por essa decisão do Sydney. Porque se a gente pegasse o Sydney do começo da temporada, ele jamais faria um sacrifício desse tamanho pelo irmão. Se ele tá fazendo esse sacrifício desse tamanho hoje, é porque a Charlotte ensinou muito a ele que ele precisa apoiar a família, ele precisa estar ali pela família dele, custe o que custar. Porém, é importante lembrar que muita gente ali já estava notando que o Sydney estava apaixonado pela Charlotte e vice-versa. Eu fico imaginando se a Mary conta pro Tom que o Sydney estava prestes a pedir a Charlotte em casamento quando tudo isso aconteceu. Eu acho que o próprio Tom não permitiria que ele fosse adiante com toda essa história. E é aqui que entra o plano magnífico para salvar a Charlotte e Sydney. Eu acredito que, chegando em casa, conversando com as suas irmãs, conversando com a família dela, a Charlotte poderia entender que ela não pode desistir, ela não pode abrir mão desse amor, porque é algo verdadeiro, é algo sólido, ela não pode simplesmente deixar tudo isso acontecer. E nesse momento eu acredito que ela lembraria das palavras da sua melhor amiga Lady Susan, que ela conquistou essa amizade e a Susan estava ali para ela, custe o que custar. Ficou incentivando ela o tempo inteiro a correr atrás do Sydney, a fazer esse relacionamento acontecer se ela realmente amava ele. Então sim, eu acredito que a Charlotte poderia muito bem escrever uma carta para Lady Susan contando para ela tudo o que tinha acontecido, os altos e baixos, toda a questão da dívida. E aqui entra uma coisa importante que aconteceu. Quando a Lady Susan tá indo embora da cidade, quando ela chegou na cidade, o Tom ficou todo feliz pensando, cara, a gente precisa fazer essa mulher investir em Sandown, se tornar uma investidora. E quando ela vai embora, ela deixa bem claro que o amigo dela ficaria muito interessado em Sandown. E esse amigo a gente sabe quem é, né? O tal príncipe regente, ou seja, é uma mulher muito rica envolvida com uma pessoa ainda mais rica que ela. E eu acredito que se a Charlotte contasse pra ela exatamente o que aconteceu, ela não pensaria duas vezes em dar um jeito de vir pra Sandown e tomar as rédeas dessa construção. E esse ponto é super importante. Eu acredito que o Tom precisa sofrer. Ele precisa sofrer um pouco, porque ele vive errando e ele vive colocando as pessoas no meio dos erros que ele comete. Ele nunca faz algo que afeta somente ele. Tá sempre afetando outras pessoas, seja a esposa dele, sejam os filhos, seja Lady Denham e agora dessa vez o Sydney e a Charlotte. Ele precisa sofrer um pouco, ele precisa pagar um pouco pelos pecados cometidos. Então eu acredito que eu, escrevendo a história, eu colocaria a Lady Susan vindo para a cidade com o príncipe regente e colocando ele interessado na construção de Sandown, pagando essa dívida do Tom, investindo na cidade, porém se tornando sócio majoritário dessa construção, ou seja, o Tom ainda teria como dar pitaco na construção de Sandown, porém ele não teria mais o controle da construção dessa cidade. Isso deixaria de estar nas mãos dele e doeria muito, doeria demais. Só que ele não poderia negar, porque ele ia saber exatamente o que o Sydney estava abrindo mão para poder pagar essa dívida por ele. Então eu acho que seria muito dolorido pro Tom se ele perdesse o controle de Sandown, se ele perdesse aquilo que foi a ideia dele. Imagina, ele teve toda a ideia, ele sempre quis ver aquilo acontecer e aí de repente ele não tem mais poder sobre nada que está sendo decidido na cidade. E é através dessa mudança de direção, através dessa troca, que a oportunidade do Stringer chegaria, porque o Tom nunca ouviu as ideias que ele teve, nunca realmente deu abertura para o Stringer fazer aquilo que ele tinha desenhado. Quantas vezes a gente viu ele desenhando na história, passando noites em claro, para quando ele finalmente poderia mostrar para o Tom falar, ah não, mudei de ideia. Então eu acho que através da Lady Susan e através do Príncipe Regente, ele poderia ter uma chance de realmente mostrar os desenhos que ele criou para a cidade e ficar reconhecido como um grande arquiteto. E eu acho que tudo isso tinha que acontecer muito em cima da hora, pra gente ter aquele clichêzão de se tem alguém contra esse casamento, que fale agora ou cale-se para sempre. E aí entra Lady Susan com Charlotte do lado dela e fala, eu sou contra, Sydney, tu tá casando com essa víbora porque tu precisa do dinheiro. Pois não precisa mais. Eu paguei, pode casar com a Charlotte, entendeu? Pra dar um choque de realidade. Porque, que nem eu falei pra vocês, eu tenho certeza que a Eliza sabe o que tá acontecendo. Ela sabe que o Sydney não ama ela e tudo mais. E ela tá fazendo tudo isso pelo controle, porque ela quer ter o Sydney, custe o que custar. Então ela aceita até fazer essa barganha de casar com ele em troca do dinheiro. Então sim, merece ser deixada no altar
Seria incrível esse tipo de final pra mim. E agora sim o nosso final feliz, né? Com todas as pontas soltas resolvidas, eu colocaria um belo de um casamento acontecendo entre Sydney e Charlotte, numa Seneca novinha em folha, estruturada, um stringer completamente reconhecido pelo seu trabalho ali na cidade, talvez tendo envolvimento com alguma mulher maravilhosa apresentada pela Lady Susan, com a Georgiana e o Arthur fechados ali numa amizade, talvez indo viajar para conhecer outros lugares, porque o Sydney daria essa liberdade para ela estando ao lado do Arthur, e os dois vivendo altas aventuras, talvez um final muito louco para Clara e pro Crowley. O Edward morto, eu acho que o Edward tinha que morrer sim, e a Lady Denham sendo Lady Denham como sempre. Então sim, esse seria o meu final perfeito pra Seneca. O que vocês acham? Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários, que eu tô louca pra saber a opinião de vocês. Deixa o seu joinha nesse vídeo se você gostou e compartilha nas suas redes sociais para que mais pessoas possam vir aqui debater o final perfeito pra Seneca. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, joinha nele, se inscreve no canal. A gente se vê no próximo vídeo e tchau!